Hello, everybody! Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula com resolução de exercícios de língua inglesa. Eu sou a professora Camila e estou aqui no SPE com você. A nossa videoaula está dividida da seguinte maneira. Iremos resolver exercícios do Simple Past, Negative and Interrogative and Prepositions of Time. Então, iremos resolver exercícios com o passado simples, na negativa e na interrogativa, e as preposições de tempo, in, on e at. Vamos lá, pessoal? No nosso primeiro exercício, nós temos Match questions and answers to create a conversation. Nós temos que ligar as perguntas com as respostas para criar uma conversa. Nós temos a primeira. Did you study art in college? Você estudou arte na universidade? Então, a resposta é No, I didn't. I studied at an art institute when I was in high school. Não, eu não estudei. Eu estudei no Instituto de Arte quando eu ainda estava no ensino médio. A letter B. What subject did you like the most? Qual a matéria você gostava mais? I loved studying art history. Eu amava estudar a história da arte. Letter C. Did you create your own paintings? Você criou seus próprios quadros? Yes, I did. I painted 15 different pictures. Sim, eu criei. Eu pintei 15 diferentes pinturas. Letter D. Did you participate in an art exhibition? Você participou de uma exibição de arte? Yes, I did. My paintings were very well received. Sim, eu participei e os meus quadros foram muito bem recebidos. E a última. Did you sell any paintings? Você vendeu alguns dos quadros? No, I didn't. They weren't for sale. Não, eu não vendi porque eles não estavam à venda. Então, aqui a gente utilizou sempre o auxiliar did na frente para indicar que eu estava falando sobre o passado simples. Vamos continuar? Nosso próximo exercício eu tenho cross out the wrong option. Eu tenho que riscar a opção incorreta. Na letra A, fala assim, John did not like or John does not like art before going to the museum. O John não gostava de arte antes de ir ao museu, então eu tenho que utilizar o passado simples. Então, a frase correta é did not like. Eu vou riscar o does not like, que é presente simples. Então, a correta seria John did not like art before going to the museum. A letra B, Anita and Lara didn't go to the art exhibition last night or go. Como é go e é last night a noite passada, o go está no presente, então eu tenho que riscar esta, porque elas não foram. Então, Anita and Lara didn't go to the art exhibition last night. A Anita e a Lara não foram na exibição de arte na noite passada. Na letra C, Thelma doesn't read or didn't read the artistic biography for today's class, para a aula de hoje. Então, eu vou riscar o doesn't read, porque ela não leu a biografia do artista para a aula de hoje. Então, a correta seria Thelma didn't read the artist's biography for today's class. A letra D, Joseph and Fernando not get or did not get an exhibition program at the entrance. Não pegaram um programa de exibição. Então, eu vou riscar o not get, porque a frase correta é did not get. Então, o José e o Fernando não pegaram o programa da exibição na entrada. E a letra E, my classmates and I didn't paint with oil until our teacher showed us how. Meus colegas de classe e eu não pintamos com tinta a óleo até que a professora nos mostrou como. Então, não é doesn't paint. Meus amigos e eu não pintamos. Então, vocês percebem que todas as que a gente riscou estão no presente simples, porque as corretas estão no passado simples. Então, eu tenho o auxiliar did na frente. Vamos continuar? No nosso próximo exercício, ele pede para a gente reorder the words to create sentences. Organize as palavras para criar frases. Observando que eu tenho aqui uma interrogativa, então eu vou começar a frase com o auxiliar did. Daí, this painting until Uncle Michael belonged to.
Did this painting belong to Uncle Michael? Esta pintura pertence ao tio Michael? Então, eu coloquei o auxiliar did na frente para indicar que é uma pergunta e indicar que é uma frase no simple past. A próxima eu tenho. In her artwork, didn't use Louise natural pigments. Então, agora eu vou começar a frase com o sujeito, né? A Louise didn't use natural pigments in her artwork. A Louise não usou pigmentos natural nos seus trabalhos de arte. A próxima letra C, vocês observam aqui que eu tenho uma interrogação, então vai ser uma pergunta, eu coloco o auxiliar did na frente. Did painters organize exhibitions together? Os pintores organizaram as exibições juntos? E a última eu tenho agree with Sarah, her critics, and didn't. Sarah didn't agree with her critics. A Sarah não concordou com as suas críticas. Então, vocês podem observar que todas estão destacadas em vermelho, indicando que é o auxiliar did, ou na negativa, ou na interrogativa, e também está indicando que estamos falando do simple past, do passado simples. O nosso próximo exercício é Read the answer and write the corresponding questions. Nós temos que ler as respostas e escrever as perguntas correspondentes. Nós temos como resposta na letra A. No, he didn't. Monet lived in France. Não, ele não morava. Monet morava na França. Então, eu tenho live e Spain. Eu tenho que fazer uma pergunta falando se o Monet morava na Espanha, certo? Então, a primeira frase eu vou colocar o auxiliar did na frente para indicar que é uma pergunta. E daí vou falar. Did he live in Spain? Ele morou na Espanha? No, he didn't. Monet lived in France. Ou eu poderia colocar. Did Monet live in Spain? A frase também está correta. Na letra B, eu tenho finish her sculpture. Finalizar a escultura dela. Daí tem a resposta. Yes, she did. My sister finished her sculpture last week. Sim, ela terminou. Minha irmã terminou a escultura dela no final de semana passado. Então, eu tenho que colocar o auxiliar did e fazer a pergunta se ela terminou a escultura. Did she finish her sculpture? Ela terminou a escultura dela? Então, o auxiliar na frente do sujeito. Na letra C, eu tenho present video installation. E a resposta. The artist presented their video installation at the Museum of Modern Art. O artista apresentou a sua instalação de vídeo no Museu de Arte Moderna. Então, a pergunta é, where did the artist present their video installation? Onde os artistas apresentaram a sua instalação de vídeo? Então, where did the artist? E a última nós temos, paint Starry Night, pintou a Noite Estrelada. Van Gogh painted Starry Night in 1889. O Van Gogh pintou a Noite Estrelada em 1889. Então, a pergunta pode ser quando? When did Van Gogh paint Starry Night? Quando Van Gogh pintou a Noite Estrelada? Então, aqui eu utilizei o where na letra C e na letra D o when, que é quando. Vamos continuar? Neste próximo exercício, nós temos fill in the gaps with the correct prepositions of time in, on e at. Preencha os espaços em branco com as preposições de tempo correta, in, on e at. Novamente, vamos lembrar quando eu utilizo cada uma delas? Logo abaixo eu coloquei para vocês. O at é exact time, hours, nights and weekends UK. O at eu utilizo na hora exata, na frente dos horários, na frente da noite, at night, e nos finais de semana, no inglês britânico. O in eu utilizo months, seasons, parts of the day, year and decades. O in eu utilizo na frente dos meses, estações do ano, partes dos dias, anos e décadas. E o on eu utilizo days of the week, dates and weekends USA. Eu utilizo nos dias da semana para datas e antes dos finais de semana no inglês americano. Então, vamos para o exercício. My first visit to a museum was, e daí eu tenho um ano, então eu utilizo in 2017. My family went to São Paulo, July, que é month, in July, because my brother and I were on vacation. In the morning, porque é uma parte do dia, we went to parks and in the afternoon,
que também é uma parte do dia, por isso a preposição in. We visited museums and galleries. Daí agora eu tenho night. At night, we went to some concerts. It was a cultural week. Agora eu tenho July 23rd. Eu tenho a data, então eu não utilizo in, eu utilizo on. On July 23rd, we walked around the Avenida Paulista. I will never forget it. Daí agora eu tenho o dia da semana, então on Sundays, this great avenue is close to cars and lots of street artists occupy the space. What an experience! Então eu tenho ali, minha primeira visita ao museu foi em 2017, minha família foi para São Paulo, em julho, porque o meu irmão e eu estávamos de férias. De manhã, nós fomos aos parques e à tarde nós visitamos museus e galerias. À noite, a gente foi a alguns concertos. Foi uma semana cultural. No dia 23 de julho, nós andamos na Avenida Paulista. Eu nunca vou esquecer isso. Nos domingos, esta grande avenida é fechada para os carros e muitos artistas de rua ocupam esse espaço. Que experiência! Então, aqui eu tive a oportunidade de colocar em prática as preposições in, on e at. Alunos do 7º ano do Sistema Positivo de Ensino, esta foi a nossa videoaula com resolução de exercícios do Simple Past, Interrogative and Negative and Prepositions of Time. Continuem participando do SPE com vocês e bons estudos! Bye bye, everybody!